Nós vamos dar início ao nosso webinar de gestão de recursos humanos e transformação digital. Eu sou a professora Elza Veloso, eu sou coordenadora executiva do PROGEP, que é o Programa de Pesquisas em Gestão de Pessoas, da FIA, e nós temos uma preocupação genuína de estudar temas de recursos humanos que sejam contemporâneos, que afetem nossos alunos, e esse webinar está dentro dessa preocupação que nós temos. E o professor Leonardo Trevisan é nosso parceiro, ele é professor da FIA também e de outras instituições, e ele vai nos ajudar a entender temas ligados à tecnologia, entender como isso impacta a área de recursos humanos e a sociedade de forma geral. Então, eu vou apresentar o professor Leonardo e logo vou passar a palavra a ele. O professor Leonardo Trevisan é graduado, mestre em História e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado em Economia do Trabalho pela University of London e pela Warwick University. Atualmente é professor titular da PUC de São Paulo, onde coordena o grupo de pesquisas Trabalho, Carreira e Tecnologia, e atua como editor responsável da revista de Carreiras e Pessoas, a RECAP. É também professor da SPM e jornalista, com experiência em diferentes e importantes revistas e jornais brasileiros. Então, professor Leonardo, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco, por ter se disponibilizado a conversar com a gente. Se você quiser ir colocando a sua apresentação, vou conversando com o pessoal aqui. Então, o que eu queria dizer, enquanto o professor se ajeita, é que quem quiser fazer alguma pergunta, nós vamos deixar as perguntas para o final, mas vocês podem colocar no chat ou nesse campo que é Q&A, né? Perguntas e respostas. Eu vou acompanhando, eu tenho mais pessoas aqui acompanhando, e daí no final, na medida do possível, nós vamos perguntar ao professor Leonardo o que a gente estiver aqui de questionamento. Professor Leonardo, obrigada, boa noite, fique à vontade. Bom, primeiro, boa noite a todos que nos escutam, não é? Eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez esse gentil convite da FIA, não é? Do PROGEP e da professora Elza, para, de alguma forma, a gente conversar sobre esse tema que me interessa bastante. Não é? Eu, há algum tempo, né, como vocês podem ver pelas minhas barbas brancas, eu sou meio interessado nesse assunto, né? E, de algum modo, esse assunto parece que está cada vez mais na ordem do dia. Então, eu agradeço o convite da FIA, da professora, porque isso é bom para a gente conversar. Essa será uma conversa, nós vamos bater um papo, nós vamos tentar, de alguma forma, apresentar algumas ideias, porque eu acho que é no chat, na conversa com vocês, que a gente pode esclarecer mais, né? A primeira coisa, quando a gente fala de gestão de recursos humanos e transformação, né? Aliás, quando a gente fala de gestão de gente, né? No sentido mais amplo, nós estamos sempre falando de múltiplas influências, nós estamos sempre falando de uma série de pressões que acontecem, nós estamos falando de variados cenários que cercam pessoas. As pessoas têm suas ambições, as pessoas têm seus medos, as pessoas têm... Tudo isso constrói gestão de pessoas, só que agora nós temos um componente que não podemos deixar de levar em conta, né? Quando nós fazemos escolhas, não é mais... As escolhas todas que nós fazemos num processo de gestão de pessoas não é mais um caso em que nós estamos olhando apenas para um ciclo informativo que nós já conhecíamos. Em outras palavras, né? Aquela fofoca de portão, né? Tão útil no tempo da nossa vovó, ela ainda existe, a fofoca de portão, só que ela está perdendo muita força. Se nós olharmos, por exemplo, para a rádio peão dentro das empresas, ela existe ainda, né? Mas perdeu muita força. O que ganhou força, de fato, é algo que você não pega na mão, né? É algo que é um bem intangível, que chega nas mais variadas formas
e da qual está naquele aparelhinho que hoje vale tanto quanto o oxigênio que a gente respira, né? Hoje não é mais possível viver sem o celular, seja quem for, né? Então, nessa realidade, ao fazer essas escolhas, nós estamos começando a perceber a importância de um outro fluxo de informação que chega e, de algum modo, dirige aquilo que nós decidimos. É disso que nós estamos falando. Nós fazemos isso num monte de assuntos, né? Só que agora nós estamos fazendo isso cada vez mais no universo corporativo. Eu estava preparando essa sessão, professor, essa ideia aqui, e topei com uma notícia, né, sem querer, né? Ela estava aqui no meu cantinho, aqui, e ela apareceu na minha frente, me deu um tchauzinho aqui. A notícia é essa aqui, ó, né? Se vocês olharem para ela, né, nós estamos falando de executivos que passaram a confiar em robôs para tomar decisões. Em vez de eu começar de qualquer outro jeito, eu quero começar por essa notícia. Essa notícia tem um mês, vocês estão olhando aí, ela é bem recente, né? Como está um país difícil para a gente ler, eu vou só dar uma batida de olho no primeiro parágrafo. Ela diz o seguinte: depois de abrir espaço em salas de aula, hospitais, centrais de atendimento, residência, a inteligência artificial, opa, bateu já na cara da gente, né? A inteligência artificial está chegando ao lugar estratégico. Preste bem atenção na expressão que eles usam, a cadeira de CEO, né? E de outros membros da alta administração. Agora vem aqui que me interessa, só essas palavras me interessam. No Brasil, 64% dos executivos dizem confiar nos robôs na hora de tomar decisões. Eu vou repetir o número: 64%. Mais de 2/3, praticamente 2/3 de executivos dizem confiar nos robôs na hora de tomar decisões. De acordo com uma pesquisa inédita intitulada Dilema da Decisão, esse resultado reflete o cenário internacional em que 70% dos líderes empresariais, um pouco mais do que no Brasil, concordam em consultar a IA para tomar decisão. O estudo é da Oracle, né, uma empresa americana de tecnologia que muita gente conhece. Ele é dirigido pelo cientista Stephen Davidovits. O Davidovits é um camarada que tem vários livros sobre exatamente esse processo, como é que e já faz mais de 20 anos, como é que a internet está entrando no dia a dia do mundo corporativo. E, de alguma forma, ele consultou 14.250 pessoas em 17 países mais industrializados. Na América Latina foram consultados 1.500 executivos, praticamente 1/3 deles só no Brasil. A pesquisa tem esse sentido. Nós estamos topando com uma realidade, de fato, né, em que 2/3 dos nossos executivos já não decidem mais nem pela fofoca de portão, nem pela rádio peão, eles decidem mais a partir dos dados que eles recebem. Isso é um dado, isso é uma força, isso é uma ideia que dá a exata dimensão da dificuldade que tem a turma do RH de entender melhor como é que as decisões são tomadas, porque todos nós aqui nessa sala sabemos que o RH é a fonte de transmissão, é a correia de transmissão entre o processo decisório da cúpula da empresa e o dia a dia da operacional da empresa, com tudo que isso quer dizer, com todas as pressões. Só que antes era possível compreender e explicar essas decisões através de um fluxo de cenários que nos era conhecido. Espera aí, professor, o senhor está querendo dizer que hoje, para o RH entender a cabeça do executivo que toma a decisão, o ciclo de decisão, ele precisa entender mais de dado do que da cabeça do ciclo, porque é o executivo que está tomando decisão desse jeito? É isso mesmo. Né? Não temos mais escapatória. O mundo mudou. Né? E o mundo mudou de um jeito em que cada vez mais recurso humano, a área de recursos humanos é cada vez mais necessária, exatamente porque está lidando com pessoas que não são dados, mas cujo destino é decidido por eles. Esse é o ponto. O sentido dessa conversa é um pouco a gente explorar esse mundo novo, que tem essa importância, como a pesquisa da Oracle mostrou. Quando a gente vai entender isso, né, a gente vai entender o que é que nos preocupa. Né? Primeiro de tudo,
A primeira preocupação que nós temos é uma perceptível consciência, né, de que alguns empregos, e vai pondo emprego nisso e cada vez mais, tem obsolescência programada. Quando a gente olha só de orelha, assim, só de passar por perto do chat GPT, a gente vê que o chat está ameaçando, opa, meu ofício, o professor está ameaçando o médico, está ameaçando o advogado. A obsolescência programada do emprego, antes ela estava imaginada de um jeito e talvez a gente precisasse olhar para ela de um outro jeito. Quem vai gerenciar pessoas vai ter que entender disso aqui. Vai ter que começar a perceber como é que é esse cenário de obsolescência. 2. É nesse cenário em que a gente percebe cada vez mais que não tem ingênuo, né? Que não tem mais gente que... eu não sei bem do que está falando. Isso não existe mais. Né? Ninguém vai mais no médico e o médico pode falar qualquer coisa. O sujeito está sentado na frente do médico e ele mexe no celular e ele entende a palavrinha mágica que o médico diz para ele. Se o médico não quiser explicar, ele pega no Google. E assim é com tudo. Não tem mais ingênuo. Não tem mais esse processo. Então, quando nós olhamos para a realidade da gestão de pessoas nesse mundo, não é só o dado, não é só a velocidade do dado, é a velocidade do processo informativo. O ChatGPT ele vai acelerar mais isso. Mas não precisa de ChatGPT. Nós estamos indo com o Google e o Google nos faz muita coisa. Então, de algum modo, a proposta minha é a gente discutir um pouco dessa evolução. Como é que nós chegamos nessa situação? Porque, ao tentar entender como nós chegamos nessa situação, nós compreendemos aonde estamos e, principalmente, como é que nós vamos agir nessa realidade. Aqui a gente vai ver que nós temos 3 fases quando nós falamos dessa chegada do processo decisório por dado. Quando nós falamos dessa obsolescência programada de emprego, nós temos a fase da padronização, nós temos a fase do Big Data ou Big Data, como quem quiser falar, e nós temos a fase da inteligência artificial. Nós vamos tentar bater um papo sobre cada uma delas o mais rápido que for possível. Professor, mas espera aí. O senhor falou de tudo isso, mas isso não era bem assim. Isso aí foi a pandemia que fez. A pandemia tem umas costas largas desse tamanho. Não foi não, viu, gente? Não foi a pandemia, não. Eu rapidamente quis inserir esse post aqui, esse slide, porque me chama a atenção esses números que não tem nada a ver com pandemia. Olha os números. Dá uma olhadinha, né? A McKinsey, todo mundo conhece a McKinsey, né? A McKinsey Global Institute, de outubro de 2017, 5 anos atrás, em 46 países, fez uma pesquisa envolvendo 80% das cadeias globais de produção. Cadeia global de produção é aquilo que envolve qualquer ciclo produtivo. Quando você compra um carro no Brasil, você não está comprando um carro inteiro fabricado no Brasil. Quase a metade desse carro é fabricado lá fora e ela vem montando as coisas. Isso é cadeia produtiva. Quando nós olhamos para isso, o que a McKinsey descobriu lá atrás, 5 anos atrás, bem antes de pandemia? 40% das tarefas humanas já podiam ser substituídas por máquinas, já podiam ser automatizadas. Atingiria, é claro, lá atrás, 1,2 bilhões de trabalhadores com um corte de 14 trilhões 14 trilhões de dólares na massa salarial. É problema? É problema. Adianta a gente fugir dele? Não. Mas adianta, de alguma forma, a gente perceber que não é pandemia, não é passageiro, estava instruído e construído faz tempo e que nós vamos ter que nos adaptar a ele. Alguns países se adaptaram mais rápido. Observem os números. O Japão, 55% das tarefas já pode ser feita. Na Alemanha, menos, 47%. Isso na referência 18%. Hoje esses números são um pouco diferentes. Mas dá uma ideia de que, antes da pandemia, isso já estava colocado. O Brasil é quase 50%. Depende muito do ciclo de industrialização de cada país. Isso tudo tem a ver, é claro, com a chegada de robô. E chegada de robô significa que, de alguma forma, de 2011, por exemplo, a 2015, já crescia 12% ao ano. 2015 e 2016 foi para 15%, e em 2017 já estava em 21% de crescimento ao ano. Concentrado nesses países aí. China, é nessa ordem, viu?
China, Coreia, Japão, Estados Unidos e Alemanha. Quem tiver interesse nessa pesquisa para saber como evolui, está aí o link. Quando a gente olha para isso, a gente observa que o que nos interessa hoje, portanto, se nós estamos vendo que isso acontecia lá em 2017, o que nos interessa hoje é prospectar as mudanças. E é bem coisa de gente de RH, é bem coisa de gente que cuida de gestão de pessoas. Para onde vai? E quando a gente olha para onde vai, a gente começa a perceber que cada vez mais nós temos fortes sinais de que emprego está se transformando em plataforma de negócio. Não é só por causa da reforma trabalhista, que todo mundo que está nessa sala sabe do que eu estou falando. Não é só por isso. É pela lógica. Há uma lógica inerente nesse processo, que não dá para a gente discutir aqui, mas existe. Não é só o Uber que está tomando lugar de táxi. Não é isso. Todo mundo que está aqui conhece o Doutor Consulta. Doutor Consulta nada mais é do que um Uber de médicos. E eu posso falar de Uber de... Assim como nós temos Uber de empregada doméstica, nós temos Uber de engenheiro hoje. Se você vê a construção de um prédio, é um negócio fascinante. Como é que a construção de um prédio ela é hoje um operacional igualzinho a um Uber? Você contrata aquilo que precisa numa gerência de preço. O mundo está mudando. É nesse contexto que, de alguma forma, a gente começa a perceber que alguns modelos de negócio mais online aumentam e ameaçam o espaço que é dos humanos. E aí vem a pergunta que é óbvia, que qualquer gestor de pessoas faria. Espera aí, quem é que está mais protegido, quem é que está mais ameaçado? Como é que é essa história? Compreendermos aquelas 3 fases, padronizar, Big Data e inteligência artificial, é compreender um pouco desse ciclo de ameaça, como é que ela está fazendo. Para a gente entender isso, vale a pena a gente prestar atenção nesse estudo aí desses 2 professores, o Carl Fry e do Michael Osborne. São professores de Oxford University, os 2 são engenheiros de eletrônica. Eles mostram que em uma década, 47% das ocupações que nós temos serão automatizadas. O link do estudo está aí embaixo. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós fomos passando aquelas 3 fases. A primeira fase é a fase da padronização, lá atrás. Olha a data, é 2003, é 20 anos atrás, exato. Esse problema não é de novo, está aí. Há 20 anos atrás, a gente observava que certas mudanças, certas noções de trabalho, certos processos de trabalho já eram substituídos. E eles eram substituídos pela lógica do robô que avançava exatamente na lógica da rotina do trabalho. Aquilo que era rotineiro, o robô podia fazer. Vejo que esse conceito é fundamental para entender essa dinâmica. O que quer dizer rotineiro nesse processo? Por exemplo, tudo que era funções cognitivas de codificar e classificar, o robô fazia melhor. Tudo que eram funções manuais, que era, por exemplo, de linha de produção, aquele negócio do Charlie Chaplin, né? De você ficar apertando o parafuso, puxando o parafuso, o robô fazia melhor. O que apareceu nesse estudo? Olha, fiquem tranquilos, viu? Porque a robótica ela só vai atingir profissão rotineira. Todas as tarefas humanas não rotineiras que demandam solucionar problema estão protegidas. Toda tarefa, por exemplo, que precisava de intuição, pensa no médico. Toda tarefa que precisava de persuasão, pensa no professor ou no engenheiro, ou no advogado ou no ator. Pensem na criatividade, pensem em toda a profissão que demandava fazer um texto, que demandava pensar uma peça artística. Tudo isso estava protegido. É isso que acabou, gente. Essa barreira era de 20 anos atrás. Não dá mais para a gente pensar nesses termos. Médico, advogado, engenheiro e tudo isso não estão mais protegidos. E eles não estão mais protegidos porque nós temos um outro passo, uma outra visão sobre a natureza da tarefa humana. E isso aconteceu quando nós começamos a ter o Big Data. Se nós não entendermos o Big Data, se nós não entendermos essa ideia, nós não vamos entender por que 64% dos executivos brasileiros querem tomar decisão a partir de dado. Esse é o nosso problema. Quando nós terminarmos de falar, isso tem que ficar claro na cabeça de vocês.
O salto aconteceu quando nós falamos sobre o Big Data, cujo alvo era vocês imaginarem uma enorme piscina de dados em que você colocava lá tudo que você tivesse sobre dados daquela necessidade, fosse o que fosse. O melhor jeito para a gente entender essa piscina de dados é pensar no Google Tradutor. Olha que coisa interessante. O Google Tradutor era um grande dicionário que pegava o que cada um de nós pedia para ele traduzia, puxava o dicionário, escolhia as palavras, ia montando a frase e devolvia. Não dava o sentido. Não traduzia o que precisava. Mas era uma piscina de dados que já nos ajudava bastante. Qualquer tarefa que precisava de julgamento para ser feita, o Big Data fazia por padronização. O que é que essa frase já existe? Ele pegava carro sem motorista, análise de crédito, leitura de exame médico, dava para ser feito desse jeito. Já não era mais só rotina. Já era só consultar o Big Data que você pegava. De alguma forma, adaptações de questões jurídicas a todo tipo de petição também aparecia. Olha quanto emprego. Só que nós tivemos um pequeno problema com o Big Data. O Big Data começou a evoluir. E aquele exame e aquela forma com que o Google Tradutor operava, ler palavra por palavra, foi mudando. A piscina de dados do Google Tradutor começou a ser inchada por frases, começou a ser colocada por etapas, começou a ser colocada por livros inteiros. Então, quando você pedia uma noção de palavra, uma tradução para o Google Tradutor, ele não lia mais a palavra, ele lia a frase. E ia buscar na piscina de dados aquela frase maravilhosa que cabia exatamente ali com aquele sentido. Eu sempre brinco que o sujeito que namorou com uma americana, ele deixava a americana maravilhada, como ele falava bonito em inglês. Era o Google Tradutor. Na verdade, ele estava pegando trechos do Shakespeare e mandando para ela, e ela achava bonito. É disso que nós estamos falando. Ele começa a julgar, ele começa, de alguma forma, a fazer escolhas. Não é mais só uma piscina de dados. É essa piscina de dados que começa a romper as frases. É por isso que o Fry e o Osborne, aqueles sujeitos que diziam que daqui em 10 anos nós vamos ter 47%, pelo menos, das ocupações paradas, ele fez isso observando exatamente como é que cada profissão, ele pegou, nós estamos em época de imposto de renda, né? Ele pegou o ONET, né? Que é a Receita Federal Americana, e olhou a lista de ofícios que tem para fazer a declaração de imposto de renda dos Estados Unidos. Pegou cada ofício e cruzou com a capacidade de automação que esse ofício tem. Resultou nisso aqui. Quase 80% das profissões já estavam vivendo um ciclo de automação. É por isso que, quando a gente fala do mercado de robô, nós estamos falando de um mercado da primeira fase. Nós temos que começar a falar da segunda fase, que nós não estamos mais falando de robô. Nós estamos falando da capacidade de julgamento. E nós estamos começando a falar também da segunda fase, em que se estabelece padrões para você julgar valores subjetivos. Você entra na piscina de dados, mergulha lá e vai ver num software de negócios qual é que me interessa. Eu vou começar a fazer uma aprovação de contratos igualzinho o Google Tradutor. Numa piscina de contratos, qual é que me puxa? Eu começo a desenhar objetos e eu começo a fazer texto. Quem acha que os primeiros textos são feitos pelo ChatGPT está muito enganado. Faz muitos anos que a Globo, por exemplo, não contrata mais novo novelista. Ele não precisa disso. Ela só usa o arquivo que ela tem de 50 anos de novela e ela constrói qualquer diálogo. É nesse sentido que nós começamos a perceber que já não havia mais barreira de intuição, barreira de persuasão, barreira de criatividade para você substituir a tarefa humana. A qualificação exigida pela profissão não era mais só não era só o limite para padronizar. Salários mais altos começavam a ser alcançados. É nesse processo que a gente vai ver que, de algum modo, essa piscina de dados era cada vez mais relevante. E vem essa frase que está aí em cima, que vale a pena a gente pensar nela. Se no século XX
quem acumulava dinheiro, o motivo das guerras e tudo mais era petróleo, né? Todo mundo precisa lembrar por que é que o Hitler invadiu a Rússia. O Hitler invadiu a Rússia porque estava atrás dos poços de petróleo no Cáucaso, né? Para lembrar assim, uma coisa bem simples, né? Todo mundo lembra. Então, quando a gente olha para isso aí, petróleo era a riqueza do século XX. A riqueza do século XXI é dada. Professor, o senhor está querendo dizer que a briga dos Estados Unidos e da China não tem nada a ver com comércio, tem a ver com tecnologia e com a posse dos dados? Exatamente. Igualzinha do petróleo no século XX. De algum modo, havia uma espécie de acúmulo de dados desencontrados. As piscinas eram enormes, acumuladas de dados. Aqui começa a mudança. Aqui começa a mudança que mais nos interessa. Daí um pouco, eu não posso começar a explicar isso tudo aqui, as máquinas ganharam processamento, uma capacidade de processamento em que elas chegavam cada vez mais perto de escolher os dados que elas recebiam, e a escolha desses dados significava, de algum modo, conquistar a capacidade cada vez maior de julgar. Como é que isso funciona? Isso funciona porque a máquina começava a aprender a partir dos dados que ela recebia. Eu não conheço exemplo melhor para explicar isso. O nome dele já desapareceu da mídia, mas tinha um grande jogador de xadrez russo chamado Kasparov. Em 2008, o nosso amigo Kasparov, né, ele tentou, foi desafiado a jogar contra uma máquina, e não era ninguém mais do que ninguém menos do que o Watson da IBM. Fizeram um show. Na primeira vez que o Kasparov jogou contra o computador, das 10 partidas, ele ganhou as 10. Na segunda vez, ele voltou a ganhar as 10. Na terceira vez, ele já ganhou só 8. Daí em diante, na sexta vez em que eles jogaram, ele perdeu todas. O Watson, a máquina, tinha captado dado a partir de dado de como ele jogava em determinada situação. E tinha uma capacidade de memorizar esses dados sobre isso e a aprender com o dado. Quando ele mexe para cá, ele vai fazer isso. Isso é machine learning. Não conheço exemplo melhor para explicar. A máquina aprende a jogar, não é que ela não aprende só a jogar o jogo, ela ensina o software a aprender com o jogo. Esse é o ponto. Então, diferente de qualquer programação tradicional, qualquer dado da movimentação alimenta a piscina de dados. A partir daí, o infinito está posto. É nesse contexto que nós vamos ver aparecer da machine learning, o deep learning, que é uma identificação de tendência que confronta com o dado o tempo inteiro. Alimentar o deep learning, alimentar a piscina de dados que vai fazer escolhas para aprender a jogar com o Kasparov, é o grande negócio. É aqui que nasce a internet das coisas, que tanto interessa hoje para nós. O que é a internet das coisas? É que qualquer coisa, quando nós fabricamos e jogamos, ela fala. Ela emite sinais. É isto que o executivo quer saber. O iogurte qualquer que tem um código de barra, conforme ele vai andando, o local em que ele é consumido é um sinal exato para o executivo para ele tomar a decisão que fábrica ele constrói e que fábrica ele fecha. Porque o dado está alimentando, não é nesse processo. De alguma forma, o código de barra de qualquer produto é um grande alimentador da piscina de dados. A Apple, o Google e a Amazon, cada um deles fizeram os seus assistentes virtuais. O que quer dizer o assistente virtual da Apple? Quando nós damos uma ordem para a Apple, nós mandamos para o Siri ou para o Eixo, nós estamos, de alguma forma, oferecendo uma quantidade imensa de dados. Professor, é por isso que o Google comprou, no ano passado, pagou 1,7 bilhão de dólares para uma fábrica de aspirador de pó? É por isso. Quando você ligava o aspirador de pó e passava com o aspirador de pó todo dia na casa, você emitia uma série de mudanças do que tinha lá dentro. Esse fluxo de dados era essencial para comunicar um monte de coisa para consumo.
É disso que nós estamos falando. Portanto, quando nós começamos a comentar sobre indústria 4.0, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que é a indústria em que a decisão é tomada pelo dado que o aspirador de pó nos conta, entre aspas, né? De tudo dos assistentes virtuais nos contam. Tudo passa a obedecer a um fluxo de dados. Ah, professor, é por isso que hoje 64% dos executivos brasileiros só querem tomar decisão a partir de dado e não mais pela fofoca de portão. É isso. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que qualquer planejamento de gestão de pessoas também vai obedecer ao fluxo de dados. Não vai dar para a gente decidir mais nada longe dele. RH operando com dado não é apenas e tão somente consultando a rede social. É acompanhando também todo o fluxo de informação de dado do negócio da empresa. Essa é a mudança. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe que nós estamos muito longe de ter como único inimigo o robô. Antes fosse. O robô era um inimigo pequenininho. Aliás, se eu quiser brincar com vocês, coitado, dentro em breve os robôs todos serão desempregados pelas impressoras 3D, mas isso é outra conversa. Quando a gente olhar para esse contexto, a gente vai observar que o que nos interessa nesse processo é o lifelong learning, é a aprendizagem contínua, é a gente passar o tempo inteirinho prestando atenção no dado, prestando atenção naquilo da piscina de dados, alimentando a piscina de dados e aprendendo com ela. Esse é o ponto. É isso que o ChatGPT nos faz. É isso que ele faz, de alguma forma, a gente mudar um pouquinho. É claro que nada disso é tão tranquilo, nada disso é tão rápido e é tão, de alguma forma, é uma trajetória tranquila. Nós percebemos que quando os dados mudam, vai ser cada vez mais forte a transição de carreira. E nós vamos relacionar pessoas e tecnologia sempre com diferentes planejamentos. A piscina de dados é que vai nos ensinar. E as construções das identidades profissionais também vão estar marcadas por desempenho, flexibilidade e adaptabilidade, não mais naqueles conceitos que nós tínhamos uns anos atrás, mas adaptabilidade ao fluxo de dados que nós percebemos. É isto que vai impactar. É por isso que cada vez mais hoje, nós temos um impacto do conceito que entre empresa e mercado, quem é que manda em quem? O mercado manda, e não é o mercado como nós o entendemos. É todo o fluxo de dados que impõe mudanças em qualquer realidade. Eu já vou mostrar um exemplo. Gerenciar a gente vai envolver lidar com essas variáveis todas. Basta essa informação. 62% das atuais funções nas empresas não existiam há 10 anos atrás. Só vai sobreviver quem for flexível à mudança e quem entender que vai precisar aproximar cada vez mais inovação da sua rotina de trabalho. Para entender isso, tem essa frase aí que eu gostaria de repetir 1 milhão de vezes, se fosse possível, para a gente discutir. Tecnologia tem que ser aliado. Tecnologia não é inimiga e também não é ameaça. Ela é que nem terremoto. Ela existe. Não adianta a gente fazer nada com ela. É por isso exatamente, né, que eu separei este exemplo para a gente mexer com vocês. Nós estamos falando a lógica do mais do mesmo, nós estamos falando de uma outra mecânica de comprometimento. Eu estou falando, por exemplo, que a tecnologia não ameaça a empresa pequena em que você trabalha, a tecnologia não ameaça a tua discussão sobre planejamento e gestão de pessoas, a tecnologia ameaça o Bradesco. Pensa Bradesco, pensa o tamanho. Olha a frase. Isso é a frase do presidente do Bradesco de agora, a frase tem 1 ano. Agora, a gente não sabe de onde vem o tiro. Quer ver o que é isso? É isso que está aqui, ó. O Bradesco e o Itaú não são mais os donos do mercado. A XP ultrapassou em valor de mercado o Santander e o Banco do Brasil, juntos. Então, nós temos uma mudança que há 5 anos atrás, se alguém me falasse isso, que a XP do Benchimol ia ameaçar o Itaú, eu dizia, não, o Itaú como? Não, acho que vocês estão enganados. É ao contrário, a XP pode comprar o Itaú. É disso que nós estamos falando. A gente não sabe de onde vem o tiro. É melhor prestar atenção nos dados. Eu estou falando do tamanho de Bradesco e Itaú.
É nesse contexto que nos interessa entender um pouco como é que a gente mexe em setores produtivos e estabelece engajamento tecnológico. Como é que eu faço para a minha empresa, como é que eu faço, eu como RH, convencer as pessoas que é fluxo de dados? Talvez a gente precisasse perceber cada vez mais que gestão de pessoas tecnológicas, o engajamento tecnológico, não importa o tamanho da empresa, ao contrário. É cada vez mais a gente perceber que gestão de conflito dentro da empresa também tende a mudar por completo. Não existe conflito mais hoje. Existe apenas rede social. É o problema, não é a rádio peão que determina, é fácil controlar a rádio peão. A rede social é uma outra realidade. Da mesma forma, a gente tem que pensar que isso chega ao mundo lá fora. Para a gente encurtar um pouquinho mais rápido, eu pensei que talvez uma colaboração interessante para o debate seria a gente medir, aprender a medir um pouquinho como é que tem uma espécie de índice de maturidade digital nas empresas brasileiras. Olha essa pesquisa, que coisa interessante. Essa pesquisa foi feita buscando processo de decisão por dado em 416 empresas no Brasil, de vários setores. E ela mediu um índice de maturidade digital, saber se a tua empresa é ou não digitalizada, o quanto ela é, de 1 a 5, e 75% das empresas brasileiras consultadas, elas ficaram só nas 2 primeiras pontos da escala. Isso atingiu empresa pequena, atingiu empresa média, atingiu empresa grande. Para a gente ir mais rápido um pouquinho, aqui estão os índices, aqui está o link da pesquisa, mas o que me interessa é discutir isso aqui para fechar com vocês. Olha os índices de alguma forma em que a gente mede maturidade digital de empresa e a gente consegue começar a perceber o quanto a minha empresa está tomando decisão por dado. O índice primeiro, a fase 1, nesse processo de maturidade digital, o planejamento da produção ainda existe e ele é por método empírico e controle de prancheta. Tá, eu já entendi que eu tenho que controlar o fluxo, mas eu faço isso ainda na prancheta. Observem que 75% das empresas brasileiras estão lá 1 e no 2. A 2 é uma manufatura, está enxuta, nós usamos sensores para coletar informação em tempo real com um processo de sistema de gerenciamento. É aquilo que eu imagino, que porque eu estou colocando câmeras e vendo o que está acontecendo, eu estou gerenciando a empresa. Cuidado, são só as 2 primeiras fases. Ou eu estou controlando por um sensor de produção qual é o setor que está trabalhando. Isso é importante, mas é as 2 primeiras fases. Quando nós começamos a usar computação em nuvem, quando nós começamos a usar a alimentação de um banco de dados eficiente, que é um Big Data, e começamos a fazer com que o Big Data aprenda, nós estamos indo para a fase 3. Só para vocês saberem, menos de 10% das empresas brasileiras estão na fase 3. Se vocês quiserem uma comparação com China e Estados Unidos, menos de 20% das empresas operacionais, tanto nos Estados Unidos como na China, estão na fase 3. Então, nós temos uma distância enorme. Mas ela é inevitável, inapelável que nós vamos nisso. A fase 4 é mais para frente, que nós começamos a adotar capacidade preditiva, e quando nós começamos a adotar capacidade preditiva, é aqui que o ChatGPT vai ajudar muito. É aqui que a inteligência artificial vai ajudar muito a gente testar a nossa capacidade de entender onde é que estão os outros concorrentes. E a fase 5, que é flexibilidade e adaptabilidade, que é uma identificação de problema e resposta a uma demanda, e aí a operação completa por dado. Indústria 4.0 só opera na fase 5. Então, nós temos uma realidade completamente diferente. Professor, é por isso que aconteceu isso que está aqui, com isso eu fecho, já estou falando demais. Vocês viram o que está aqui? O que está aí é uma empresinha pequena, modesta, chamada Volkswagen. Olha a data. Essa notícia é de 18 de janeiro de 2020. Sabe o que é essa notícia? O presidente da Volkswagen Internacional, o CEO geral da companhia, reuniu em Hamburgo os 120 vice-presidentes da Volkswagen espalhados pelo mundo inteiro e mais aproximadamente 400 dos operacionais vice-presidentes, para dar um recado só para eles. Eu não quero. É o presidente da Volkswagen, em janeiro de 2020. Eu não quero mais
ser uma empresa que fabrica carro. Eu quero ser uma empresa tecnológica. Eu quero ser uma empresa de tecnologia. Eu não quero fabricar mais carro. Esse é o ponto, gente. Hoje, o Next do Bradesco está engolindo o Bradesco. O Next do Bradesco não é banco. O Next do Bradesco é uma empresa de tecnologia. Não vai adiantar a gente achar que isso é chato. A gente vai adiantar a gente dizer que isso daqui é inevitável. Não vai adiantar nada disso. Vai adiantar, sim, a gente tratar tudo isso como um aliado. E o pessoal de RH é, de longe, o mais adaptado para compreender essa mudança. É bem interessante quando a gente começar a perceber o quanto no mundo do RH essa mudança pode ser operacional. Obrigado, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo eu falei. Eu falei 40 e tantos minutos, né? E olha que eu corri, hein? Que eu tentei correr. Eu sou muito falador, né? Você foi controlado hoje. Tem uma pessoa chamada Mônica aqui no chat que disse: Olha, o professor Leonardo foi o meu orientador do mestrado. Quase que eu respondi, o meu também. E é verdade, né? O professor Leonardo sempre traz reflexões excelentes, né? E na chamada deste webinar, nós divulgamos algo, uma reflexão que levava a gente a pensar um pouco também, né? Além de toda a glória da tecnologia, onde é que estão as pessoas, né? Como é que a gente acha o equilíbrio, né? Porque assim, ó, a riqueza do século XXI é dado, né? Você colocou isso. E eu fiquei pensando onde é que fica a natureza humana, né? Porque, de fato, a obsolescência programada, ela está nas pessoas também, né? Hoje em dia, a nossa competência, ela vai ficando cada vez mais obsoleta, né? E essa obsolescência me parece que não vem mais da idade, né? Não. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso que eu estou te dizendo. Já que você contou para eles que você foi orientanda, né? Eu tenho que contar que ela já fazia essas perguntas difíceis quando ela era orientanda, viu? Ela era a mesma, continua a mesma pessoa. A minha resposta começa aí, né? Que tipo de curiosidade que a jovem mestranda na PUC de São Paulo tinha sobre como é que construo coisas, e aí você construiu o teu mestrado, né? Depois seu doutorado. Que tipo de curiosidade eu tenho? Né? Eu não tenho, e essa curiosidade que as pessoas têm, ela tem que hoje mudar de forma. Há uns anos atrás, a curiosidade estava, por exemplo, em você aprender a dominar cada vez mais a tua ferramenta de trabalho, fosse ela qual fosse. O médico, por exemplo, ele era operador, ele fazia um processo enorme de aprendizado na faculdade, no treinamento, para ele fazer cada vez melhor aquela cirurgia que ele estava acostumado a fazer. Né? Cuidado. É exatamente isso. Observa que o perfil da tua curiosidade, Elza, mudou completamente ao longo dos anos. É disso que nós estamos falando. Né? Então, quando nós olhamos que você tem toda a razão, mas um caminhão inteiro de razão. Né? Não existe tecnologia. O que existe são pessoas que usam tecnologia. Tá? Por exemplo, as pessoas me fazem sempre a mesma pergunta. O chat GPT, ele vai substituir o humano? Eu falei, vamos devagar. Porque o que o chat GPT faz é te oferecer opções. Ele já faz algumas ligações entre elas. O processo de escolha, de percepção, o processo, de certa forma, de fazer qual dessas escolhas está mais adaptado para mim, em outras palavras, fazer o dado falar, Elza. Este é o ponto. Como é que eu faço o dado falar? O executivo quer o dado como um elemento de processo de construção, exatamente como um médico que diria qual é a pressão sanguínea desse sujeito, onde está o machucado que ele tem, como é que ele é diabético. Então, ele tem uma série de dados. A decisão sobre o processo operacional é construída a partir desses dados com a cabeça dele. A possibilidade de você fazer o dado falar te deixa, de alguma forma, muito mais hábil no teu processo de construção.
Em gestão de pessoas, por exemplo, eu acho isso fantástico, principalmente quando você começar a perceber o quanto gestão de pessoas, ao entender o dado, ao fazer operacional, nós participamos muito, e eu falo nós porque eu gosto do assunto, né? Eu me sinto de. Então, o quanto nós participamos de decisões estratégicas da empresa. Participar de decisões estratégicas da empresa significa oferecer uma outra leitura de dados. Isso é essencial para ser compreendido. Hoje, participar de uma gestão estratégica não é que você entenda apenas a produtividade da empresa, é que tipo, que formato eu estou pensando que o dado tem na decisão estratégica que eu quero oferecer, aí, na realidade das pessoas, no contexto das pessoas. E nada disso inibe que eu vá pensar nas pessoas como elas são. Vamos deixar bem claro isso. O ChatGPT não vai resolver o problema de ciúmes do ser humano. O ChatGPT não vai resolver a ambição do ser humano. O ChatGPT não vai decidir, eu não vou promover você porque eu não vou com a tua cara. Não vai decidir nada disso. Mas ele vai, de alguma forma, oferecer uma quantidade de dados suficiente para que eu escore as minhas decisões no planejamento estratégico da empresa. E aí o RH muda de função. E hoje de manhã, em uma reunião, uma professora da USP, ela está fazendo um estudo sobre o ChatGPT e ela nos mostrou quanto o ChatGPT é plagiador. Né? Exatamente. É a ideia do dado, né? Ele vai lá e ele busca o dado, ele te dá. Agora, quem vai julgar a maneira como vai ser usado o dado são as pessoas, né? Porque ele é generativo. Ele é um raciocínio generativo. É outra situação que a gente tem que entender. O ChatGPT, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de ChatGPT. É básico isso aí, é fundamental para a gente entender isso. Tudo que nós tínhamos até agora, o programador tinha controle do resultado final, Elcio. Tudo. O programador sabia exatamente o que ele queria e ele montava uma estrutura com aquela capacidade de processamento do computador para chegar a ela. O ChatGPT ele nos oferece a possibilidade de abrir isso, mas ele tira o poder da mão do programador. O ChatGPT, de alguma forma, o que ele faz é deixar no limbo até mesmo a possibilidade de programação, porque ele vai pelos terrenos novos, nós abrimos a capacidade dele ir para onde ele quiser. Então, ele vai buscar informação aonde ele buscar, onde ele vai procurar cavar informação, e ele sai do controle do programador. Exatamente por isso é que nos interessa sair do controle do programador é a vez plagiar. Por isso que o professor encontrou o plágio. Né? Ele é generativo. Né? Isso é essencial para entender a capacidade da inteligência artificial nesse processo. Ele está nas primeiras fases, ele vai melhorar. Né? Ou ele vai ficar mais agudo, ele vai ficar mais forte, mais eficiente. Né? Mas a lógica é que ele sai do controle do programador. Exatamente por isso que os 10 que criaram disseram vamos parar por aqui. Né? Foi exatamente por isso. Então, que é uma preocupação que apareceu aqui nas perguntas, né? Porque o senhor acha o que o senhor acha da declaração de Elon Musk que precisamos dar um passo atrás na tecnologia, né? Se isso não contradiz tudo o que a gente está dizendo. Mas eu lembrei das matérias de jornal, né, do fim de semana passado, que mostraram que pessoas ficam treinando a inteligência artificial. Sim. Pessoas e, aliás, mal muito mal remuneradas. pagas. Aliás, muito mal pagas, por sinal. Né? Então, e daí, assim, há uma discussão mesmo, né? Se a máquina vai se recusar a ser desligada, né? E assim, justamente os entendidos estão nos colocando esse cuidado, né? Então, a gente tem que tomar precauções para não cair também no encantamento, né? Sim. No encantamento completo que vai fazer a gente ser ingênuo também, né? Exatamente. E assim, o profissional de RH, né, ele precisa se atualizar em termos de tecnologia. Você falou que as profissões, elas são uberizadas, né? Tudo vira plataforma de negócio. Você acha que o RH também vai ser uberizado? E aí eu já emendo uma preocupação que apareceu aqui de duas pessoas, né, da Sandra e do Wagner. Por que você acha
que o pessoal de RH é mais preparado para lidar com essa situação toda, né? Então, assim, é preocupação se a tecnologia vai dominar o mundo, né? É preocupação com onde estão as pessoas, é preocupação para todo lado, né? Mas onde nós, profissionais de RH, ficamos nisso, né? Realmente somos mais preparados ou você acha que precisamos nos preparar mais? Olha, eu sempre conceituei o pessoal de RH, sabe? Sabe como a antena antiga que ficava em cima da casa, sabe a antena? Ela capta sinais, né? Esse é o papel, né? O pessoal de RH, ele cumpre a terrível função de algodão entre cristais, né? Que é, ele está olhando para aquilo que são as decisões da cúpula da empresa, do processo diretivo da empresa, e ele está olhando o quanto isso é possível na realidade prática, ou o quanto isso vai bater na realidade prática. Algodão entre cristais, ele capta sinais. É neste sentido que eu acho que ele é mais preparado, porque o que a tecnologia está mostrando hoje é que você precisa o tempo inteiro captar sinais. A pergunta é ótima, né? Por que é mais preparado? É mais preparado porque capta sinais. Ah, quer dizer que então ele está protegido, ele nunca vai ser substituído. Não, eu não disse isso. Olha o chat GPT ameaçando advogado, isso e aquilo. Pode substituir, mas essencialmente ele não vai conseguir substituir a capacidade de percepção do dado na relação de tensão, porque é indiscutível que existe uma relação de tensão entre quem emite a ordem e quem obedece à ordem. É nesse processo que você tem toda a razão ao dizer que existe uma carga geral que a gente está lidando com pessoas. Pessoas são ciumentas, pessoas são bravas, as pessoas às vezes as pessoas são doces, outras vezes as pessoas são ingênuas. É nesse processo que, de alguma forma, o conceito de recurso humano, a grande evolução, o século XIX não tinha isso, e era uma brutal dificuldade operacional nas empresas. Se olha a história do RH, é interessante. A história do RH ela nasce depois da Segunda Guerra Mundial pela absoluta incapacidade dos comandos do Exército de fazer entendido. É aqui que nasce o RH, né? Ele nasce exatamente por essa captação de sinais. Eu penso que no processo operacional de dado, o que está mais atento à captação de dados. Olha o que o executivo está dizendo. Eu não consigo decidir sem o dado. Eu tenho certeza que o executivo que decide bem com o dado, ele chama o camarada do RH, ele chama o gestor do RH e diz assim, eu estou lendo direito o dado. É disso que eu estou falando, né? E eu penso que, efetivamente, quanto mais nós dominarmos a ferramenta tecnológica, melhor nós vamos ler os dados que nos atingem. É claro que para ler dado que atinge, você precisa ter toda uma capacidade. E aí nós vamos longe, porque nós vamos ter o estudo da psicologia, nós vamos ter o estudo da economia, nós vamos ter o estudo até da linguagem, são muitos os capitais e muitas das demandas que estão para cima do RH, né? Nós todos sabemos disso. Então, o Wagner colocou uma preocupação que eu tinha anotado aqui também, e que a Silvia emendou um pouco aqui nas nossas perguntas e respostas, né? Assim, então, tudo bem, a gente tem a possibilidade de uberizar o próprio RH. A inteligência artificial ela já está fazendo atendimentos repetitivos, né, de RH. E daí o Wagner fala, ó, a gente tem muita terceirização, né? Daí, assim, desde os anos 80, né, Dave Urich dizia que o RH precisa ser estratégico. Sim. Então, eu tenho a impressão que é isso que está por trás da sua fala, né? Por outro lado, Wagner, Silvia, o que acontece é que o RH também virou produto, né? Então, ele abre também um campo de negócios, né? Então, quanto mais a gente espalha RH de uma outra forma, nós vamos trabalhando com empresas que oferecem certos serviços que são de natureza humana, né? Quando você vai contratar alguém, por exemplo, você pode ter aquelas pré-seleções às cegas, você tem tentativas da inteligência artificial de não ser preconceituosa, né?
Só que é muito difícil você chegar no último momento sem conversar com a pessoa, né? Então, é aí que a gente vai entendendo, né, que a natureza humana ela impera em muita coisa. A gente percebeu isso voltando também ao trabalho presencial, né? Mas tem uma preocupação, aí eu mesma já respondi, mas Exatamente. tem uma preocupação aqui, né? Porque você deu exemplos assim de grandes empresas, né? E o Antônio, desde o começo aqui, ele colocou uma preocupação com a construção dessa piscina de dados pelas empresas. E aí a gente entra nesse mercado de plataformas, né? Porque dá Sim. a impressão que, por exemplo, o marketing ele se apropriou dos dados muito rapidamente, né? E o RH muito menos. Então, agora eu vou parar de falar e vou te devolver a palavra. Olha, eu acho que sim, né? Quando a gente olha para a apropriação dos dados, acho que você falou uma coisa tão interessante, né? Que o RH pode virar produto, né? Deixando de lado a ingenuidade, né? O RH talvez seja um dos principais captadores de dados da empresa. Isso é um dado, isso é uma realidade fundamental. Vamos deixar a ingenuidade de lado, né? E perceber o quanto o RH pode captar dado. Não é o dado do funcionário, se o funcionário é casado com não sei quem, não é isso, né? É a capacidade operacional desse funcionário nos seus movimentos. A cada movimento ele funciona como um código de barra. Ele deixa sinais e ele deixa reações. Essas reações elas ajudam muito a entender uma série complexa de fatores, né? Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender uma coisa que é muito clara, né? O Uber não vale 750 bilhões de dólares porque ele briga com táxi. Desculpa, não é essa a função do Uber, né? O Uber quer capilaridade. O Uber quer ser a empresa, quando desaparecerem os shoppings, o Uber sabe como operacionalizar as entregas do mundo físico. Eu compro uma geladeira e eu quero a geladeira aqui. Eu não quero ir na loja, tudo, mas eu não tenho como mandar a geladeira pela internet. O Uber quer essa capilaridade, ele quer dominar esse processo, ele tem uma concorrência brutal. Capilaridade é uma coisa que a Coca-Cola também está fazendo. Desculpa, né? Hoje, quando você pensa em Coca-Cola, você acha que a Coca-Cola é uma empresa como ela antes, de vender o xaropinho. Cuidado! Coca-Cola está em 150 países, tem um índice de capilaridade brutal, o negócio dela está no número de dados que ela acumula sobre esses países. Ela vende muito mais do que Coca-Cola. Coca-Cola é o segundo negócio dela, ou o terceiro ou o quarto. Eu estou pensando em termos, a partir do que você diz, e o quanto nós precisaríamos criar uma pesquisa sobre isso, né? E quanto nós teremos desses nossos alunos capazes de desenvolver trabalho nesse sentido e que vai virar emprego deles. Como é que, de alguma forma, o RH vira produto? Né? E como que o RH, ao virar produto, ele vira uma fonte inesgotável de captação de dado e ele não é só mais alguma coisa que cuida dos gastos da empresa, ele cuida da receita da empresa. E esse processo é um processo absolutamente novo, né? E eu convido os nossos jovens e muito sagazes, né, operadores de RH, a participarem de uma pesquisa com a gente sobre isso, porque há uma incrível possibilidade de você criar coisas bem novas em cima de uma coisa dessa. É um aprendizado social, né? A gente não vai poder avançar muito, né? Mas assim, aqui no chat, né? Aparecem preocupações, né? Por exemplo, o uso das redes sociais para divulgar demais, por exemplo, uma ferramenta como o ChatGPT, né? Se for ver, nós mesmos estamos divulgando Sim, o tempo todo, né? o tempo Meus inteiro. Ele não alunos nem precisa sabiam o gastar que um era tostão isso. com publicidade. Nem sabia o que era isso quando eu falei, mas eu falei, né? E daí essas preocupações, né, do chat, assim, não só o chat GPT, né, mas ferramentas que cometem plágio, que cometem preconceito, né, questões de diversidade que dependem de julgamento, né? E as pessoas assim, em relação à piscina de dados que precisa ser construída, né? O Antônio até perguntou em termos de ferramenta, que a gente não tem muita expertise para falar. Mas eu acho que não é só a construção da piscina de dados,
como professor, Trevisan insistiu o tempo todo, é a leitura dos dados que já estão disponíveis, né? Porque essa, por exemplo, para o pequeno empresário, ou para a pessoa que está oferecendo o próprio trabalho, hoje em dia é muito difícil existir um dado que não seja acessível, né? Então, nem sempre você precisa construir a sua piscina, mas saber usar a piscina dos outros, né? A sensação que eu tenho. Exatamente isso. Saber usar a piscina dos outros. Exatamente isso. Exatamente. E É aí, nesse assim, sentido que o RH pode ser um produto altamente rentável. e assim, como profissionais, a gente precisa, assim, historicamente, nós precisamos entender a lógica dos negócios, né? Então, eu acho que esse é mais um desafio que se apresenta agora e que veio para ficar, como o professor Leonardo falou, né? E então essa é uma discussão que está apenas começando. E eu quero agradecer demais ao professor Leonardo Trevisan por ter ficado aqui conosco durante 1 hora, né, com a agenda cheia dele, e agradecer demais aos 40 participantes aqui, né, que ficaram aqui conosco até o fim. E eu espero que a gente possa continuar essa discussão em outros momentos, nas nossas salas de aula do Progep, né? E nas nossas pesquisas, como o professor Leonardo falou, porque na FIA, no Progep, e como grupo de pesquisa, eu, o professor Leonardo, o professor Joel Dutra, nós temos estudado muito esse fenômeno até para poder trazer respostas melhores para vocês nas próximas oportunidades. Obrigada, então, professor. Obrigado a vocês, boa noite a todos. Muito agradecido pela conversa, que foi excelente, adorei as perguntas. É isso mesmo, a gente aproveita muito desse debate todo. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.